Saíram agora há pouco dois indicadores macroeconômicos divergentes. Um aponta para um lado, outra aponta para o outro, e aí a gente vai tentar interpretar o contexto macroeconômico para buscar compreender a tendência do mercado. Bitcoin vai subir ou vai descer, S&P, o que está acontecendo? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes, bora compartilhar a tela, já vai deixando o seu like e vamos compreender um pouquinho mais do cenário macroeconômico, que é o cenário que eu mais me baseio aí para tomar as minhas decisões de position trade, para surfar os grandes movimentos, os grandes ciclos, ok? Esse que é o foco do canal. Então, primeiro indicador que saiu hoje, pessoal, licenças de construção. Esse indicador de licenças de construção, ele aponta que o mercado imobiliário está em contração. Isso é um cenário positivo, isso é um indicador que veio positivo, por quê? Porque aponta que a inflação deve começar a arrefecer e aponta que a contração monetária promovida pelos bancos centrais está surtindo efeito. O aumento de juros e tudo mais está surtindo efeito, está combatendo a inflação. Hoje, o principal problema dos mercados é justamente a inflação. Então, ponto positivo aí para o mercado. É um indicador positivo. Por outro lado, lembrem-se do que eu falo para vocês há meses aqui no canal. O problema principal não é a inflação. O problema principal que eu estou observando é a consequência do combate à inflação, que é a recessão que está se instalando. Para reduzir essa inflação, você precisa induzir com que a demanda caia, com que o consumo caia, aliás. E aí você já viu, né? Recessão, as pessoas consumindo menos, as empresas lucrando menos, não vai dar bom. Então é isso que eu observo. Então esse indicador aqui, ele aponta que a primeira peça está caindo. Para quem está lá no Clube dos Capitalistas, que é o meu curso, já entendeu essa dinâmica das peças que eu falo, da ordem das peças que vão caindo e vai instalando a recessão. Então, o mercado imobiliário é a primeira peça a cair. A projeção era de 1.370.000 pedidos de novas licenças e veio 1.330.000, indicando então contração, como você consegue ver aí na sua tela. Já há meses, então, o mercado imobiliário vem indicando contração. Aqui, pessoal, nós temos um segundo indicador, que é o pedido inicial de seguro-desemprego. E essa peça do emprego é a quarta peça. A primeira é o mercado imobiliário caindo, vai empurrando as demais peças. A última peça a cair é o desemprego, que é quando as empresas já sem lucro começam a demitir a galera. E vocês vão ver que já temos empresas começando a demitir funcionários. Você já vai ver, a gente vai abordar ainda nesse vídeo, ok? Então, nós estamos vendo ainda, pessoal, que de maneira geral a economia continua resiliente, o mercado de trabalho continua disputando aí funcionários e a projeção era de 214.000 pedidos iniciais de seguro-desemprego e veio 190.000. Então é um indicador positivo para a economia, mas negativo para a questão do combate à inflação, porque se a disputa por funcionários continua, o salário tende a permanecer elevado e salário elevado vai aí apertar na questão do preço das coisas, né? O empreendedor tem que repassar esse aumento de custos. Por exemplo, né, que eu falei para vocês no vídeo de ontem, lá do caso DCG, que está prestes aí a derrubar o mercado, pessoal. Fiquem de olho nessa questão do DCG, da Gênesis, tá bom? Principalmente você que é investidor do mercado de cripto. E aí nesse vídeo eu dei o exemplo, né? Se o custo da mão de obra está elevada, o preço da caneta vai subir, então, ou vai permanecer elevado, então a inflação permanece elevada por mais tempo e a inflação permanecendo elevada por mais tempo ou tendo dificuldade de arrefecer, o juro deve permanecer elevado por mais tempo, induzindo cada vez mais a economia para uma recessão. É essa que é a dinâmica que eu observo, ok? E aí, pessoal, a gente já está vendo aqui as primeiras empresas começando a demitir, mas eu acredito que é só o começo. A gente ainda não viu a terceira peça caindo, que é a questão do balanço das empresas vindo negativos. Nos próximos trimestres, provavelmente, por conta dessa recessão que está sendo induzida, a gente vai começar a ver os balanços das empresas vindo negativos. Esses balanços das empresas vindo negativos é o reflexo da economia contraindo. E claro, se a empresa começa a ter menos lucro, ela vai ter que fazer igual a Meta está fazendo, a Microsoft está fazendo, que é demitir a galera para reduzir custos. A Microsoft, por exemplo, está demitindo mais de 10.000 funcionários até o fim de março, pessoal. E não é só a Microsoft. Várias empresas, eu já trouxe aqui no canal, que estão demitindo de penca mesmo, de 10.000 funcionários aí para cima, né? A Meta está demitindo nesse nível mais ou menos. Várias empresas eu já trouxe
que estão demitindo a galera. Repare que as primeiras empresas que estão demitindo são as empresas que mais são dependentes de estímulos de expansão monetária, que são as empresas de tecnologia. Então, está começando, pessoal. Eu sei que a galera tem muita ejaculação precoce, quer ver o negócio acontecer da noite pro dia, mas as coisas vão acontecendo. E enquanto o mercado não cai completamente, porque ele está em processo de cair, na minha visão, na minha análise, aí você toma as suas próprias decisões, eu estou fazendo aqui o meu estudo, eu, com base nesses estudos que eu faço, tomo as minhas próprias decisões, as minhas decisões eu compartilho para os membros, para quem quiser ver o que eu estou fazendo ou não, e se você quiser aí entrar junto comigo, tu entra. Se você, Gabriel, você tá errado, aí você faz o que você quiser. Eu não dou recomendação de investimento. Eu apenas mostro o que eu estou fazendo com base nos meus estudos. E aí o tempo dirá se a gente acertou ou errou. Mas aqui, pessoal, me parece que tem muita água para rolar ainda pra gente acreditar que nós chegamos no fundo, tá? A gente já vai falar um pouquinho de mercado, S&P, Bitcoin. Mas antes eu tenho que falar dessa belezinha aqui. Isso aí que tá na sua tela, seus capitalistas. Vou até tomar um energético aqui. Acabei de sair da live do Fausto Botelho. Inclusive, você que não assistiu a live, tá lá no canal do Fausto Botelho, do mestre Fausto Botelho, que também, né, vem trazendo várias informações importantes para vocês analisarem o mercado. Dá uma conferidinha lá no canal do Fausto para você ver a nossa live que a gente fez junto. Obrigado, Fausto, pelo convite aí. Fiquei muito lisonjeado. Muito bem. Então aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Nós temos a inversão da curva de juros. Isso aqui é o que mais está me pegando para acreditar que ainda o mercado não precificou pior, ainda o mercado não precificou a recessão que está se instalando. Então, o que eu falei até agora, no minuto 6 desse vídeo, é sinais, são indicadores que a economia americana está entrando em recessão e ela entrando em recessão, a gente vai ver contração de maneira geral. A gente vai ver as pessoas consumindo menos. Nós vamos ver as empresas lucrando menos. Os valuations das empresas vão ser revisados para baixo. Essa é a bomba. A bomba é a consequência desse combate à inflação, tá? O Fed está tentando fazer um pouso suave. Mas aí se vai acontecer um pouso suave ou não, só o tempo dirá, certo? Mas aqui o que esse indicador nos aponta? Perceba aqui, pessoal, que em vermelho eu destaquei algumas crises anteriores. A crise asiática, aqui nós temos a .com, nós temos subprime, e nós temos aqui, pessoal, agora a crise que pode ser chamada da bolha de todas as bolhas. Vamos ver como é que a galera vai chamar, né? A mãe de todas as bolhas dessa crise aqui, pessoal. E aí, então, nesse momento, nós estamos vendo algo parecido com o que aconteceu em crises, em correções do mercado anteriores, que é justamente quando as taxas de juros se invertem. Gabriel, o que significa essa inversão da curva de juros? Significa que o mercado está precificando um risco maior no curto prazo do que no longo prazo. O que é algo que não faz sentido, né? O custo de oportunidade está em você emprestar o dinheiro para o longo prazo. Então o seu prêmio tem que ser maior para você emprestar o seu dinheiro para longo prazo. Quando isso se inverte, que é o caso que está acontecendo agora, e é um indicador cíclico, né, clássico, para quem está lá no meu curso já domina essas questões. Então, quando a gente vê isso aí, é um sinal antecedente de que entre 6 a 18 meses a gente pode ter uma recessão. E quando o mercado entra em recessão, acontece, né, a queda das peças que eu falei para vocês. Então nós, na verdade, já estamos entrando em recessão, ela só não foi oficializada ainda. E por isso que eu acredito que nesse cenário de contração, que vários indicadores apontam isso, né, a gente vai ver as empresas sangrando e, consequentemente, os mercados sangrando também. Entrando aqui um pouco na análise gráfica, pessoal, eu recebi até essa pergunta nesse vídeo do DCG, recomendo que vocês assistam esse vídeo, isso aqui tá muito legal, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição. Então nesse vídeo, o Edvar fez uma pergunta muito interessante. Ele falou: suas análises são ótimas, obrigado Edvar pelo elogio. A partir de qual informação você deduz que a região de 24 mil dólares do Bitcoin é uma região de resistência muito forte? E eu vou responder então essa pergunta do Edvar sobre por que eu acredito que os 24 mil dólares é uma região de resistência importante, ok? Mas antes, vamos dar aquele giro tradicional nos mercados. A gente já entendeu que o fundamento, que a visão macro, ela é negativa, é uma visão de contração, certo? Então eu acredito que para os próximos meses o mercado vai estar em contração. Próximos meses. Talvez a gente encontre o fundo por junho, julho de 2023, certo? Até lá a gente pode ter respiros dessa tendência de baixa,
que é o caso que eu vejo que está acontecendo no Bitcoin. Mas antes, como a gente está falando de macro, a gente tem que olhar para o S&P 500. S&P 500 segue sua tendência de baixa, pessoal. 1, 2, 3, 4, quinto toque nesse topo desse canal de baixa. Como a gente já antecipou para vocês, esse canal é uma importante resistência. E o que iria animar os mercados é justamente o S&P conseguir romper essa região que ainda não foi rompida, tá? Então vamos ficar de olho aí nessa questão, porque isso pode sim virar o jogo ou não dos mercados. Com base no contexto macro, eu acho difícil, mas não é impossível. Mas ele precisa romper topos, tá? Romper topos. Então, tendência de baixa aqui para o S&P. Ele pode vir testar essa região aqui dos 3.800. Se ele perder essa região dos 3.800, aí pode ser ladeira abaixo, pode buscar 3.600 ou até abaixo. Se ele conseguir segurar nessa região aqui, ó, pode ver que ele está testando esse topinho aqui, ó. Aí sim, se ele conseguir segurar nessa região, ele vem testar novamente esse canal. Se ele romper esse canal, aí podemos ver aí um teste nos 4.100, tá? Se isso acontece, provavelmente o dólar index vai derreter ainda mais. A possibilidade maior, eu acredito, é de tendência de baixa, pessoal. A S&P negou fogo pela quinta vez essa região, tá? Então fiquem de olho aí. Enquanto isso, ó, enquanto a S&P está negando fogo, o dólar index deu uma derretida, mas ele está testando aqui, ó, suportes anteriores. Então, se o dólar index começa a ganhar força, porque esses suportes aqui deram bom, e ele voltar a recuperar sua tendência de alta, a gente vai ver o S&P derretendo. E se eu vejo o S&P derretendo, meu amigo, é difícil imaginar o Bitcoin subindo. Se eu vejo os mercados tradicionais derretendo, é muito difícil de imaginar o Bitcoin subindo. Então, o que eu estou observando aqui? Eu estou observando agora se o S&P vai continuar sua tendência de baixa, isso vai empurrar o dólar index para cima, o dólar index está aqui em teste de um suporte muito importante, tá? E se esse suporte do dólar index é respeitado, a galera vai começar a sair aqui dos mercados de renda variável e vai para a segurança do dólar, fazendo o dólar se fortalecer e os mercados de renda variável despencarem. Já vamos falar dessa questão de dados on-chain aqui do Bitcoin, mas antes, pessoal, ó, até tava fazendo umas brincadeiras aqui para tentar encontrar respostas, porque eu também tenho as minhas dúvidas. Eu tô doido para entrar no Bitcoin, não vou mentir para vocês não, mas eu tenho sérias dúvidas, pessoal. Até porque eu não surfo pequenos movimentos, eu gosto de surfar grandes movimentos, tá? Eu gosto de surfar grandes movimentos, grandes ciclos. A minha expectativa ainda é de comprar Bitcoin lá nos 8, 14 mil dólares. Pode ser um sonho distante? Pode. Mas eu ainda acredito que isso vai ser possível por conta do cenário macro. E se acontecer uma busca de liquidez aqui no S&P, tudo que tiver liquidez vai cair junto, tá? Então eu acredito que hoje o mais importante é olhar o S&P e dólar index. Mas olhando aqui o Bitcoin, respondendo a pergunta do nosso amigo, por que eu acredito que os 24 é a região mais importante? Porque aqui nós temos um topo importante. Se eu coloco no semanal, eu vejo que para acreditar numa mudança de tendência, a gente teria que romper esse topo aqui com força, retestar esse topo aqui, não como resistência, mas como suporte, para aí sim dar continuidade na alta e buscar o próximo nível lá nos 30 mil dólares, tá? Mas ainda teria que ver esse rompimento com força dessa região. Porque se o preço vem aqui simplesmente, bate cabeça nos 24 e continua a tendência de baixa, me parece que foi apenas uma acumulação aqui, uma distribuição para o mercado continuar caindo, tá? Por isso que eu acredito que essa região é importante. Tem muitas pessoas arrependidas nessa região dos 24 que vão despejar. E pode ver que aqui nos 21 nós também temos bastante arrependidos. Por isso que o preço aqui está brigando, ó, nessa região. Essa região que eu coloquei os caixotes para vocês são regiões de venda forte. De volume elevado. Ó. Vocês podem ver que tem bastante volume nessa região aqui no VPVR. Aqui, ó. Pode ver que é uma região, ó, que tá essa região aqui do caixote, ó. Você pode ver que é uma região com bastante volume. Então aqui vai ser difícil dele conseguir romper, tá, pessoal? Porque aqui tem muita gente arrependida que tá querendo cair fora do mercado. E, como eu já falei em vídeos passados para vocês, eu acredito que essas altas que a gente vai ter são altas manipuladas para justamente buscar a liquidez das sardinhas. É os institucionais vendendo para as sardinhas, né? Como tem muita gente aí eufórica, mas que está abrindo short, também tem muita gente abrindo short,
e long, eu acredito que a gente pode ver liquidações dos shortados e também da galera que está long, né? Então a gente pode ver aqui manipulações para buscar liquidez tanto para baixo quanto para cima. Então vem liquidar a galera que está short e depois vem liquidar a galera que está long. Ou vice-versa, né? Pode liquidar quem está long, depois quem está short, né? Então é isso que eu acredito, que é apenas uma região de busca de liquidez, mas não acredito que é uma reversão. Eu vou começar a acreditar que é uma reversão quando ele superar esse topo aqui dos 24, tá? Mas é apenas a minha opinião, aí você toma suas decisões. Por que eu acredito que é manipulação? Porque os institucionais estão vendendo, cara. Então, aqui são as carteiras com mais de 1.000 bitcoins. O preço está subindo aqui, ó. Enquanto o preço está subindo, as carteiras com mais de 1.000 bitcoins estão reduzindo posição. Então, por esse motivo que eu acredito que é uma alta apenas de busca de liquidez da galera, as baleias vendendo para as sardinhas, porque as carteiras com mais de 1.000 bitcoins estão reduzindo aqui. As baleias não estão aumentando posição, não estão rodando. Então é isso que está me pegando, sabe? Então assim, cara, pro curto prazo, eu esperaria até um reteste dessa cunha aqui, um reteste aqui desse suporte também dos 19 mil dólares. Então seria interessante ele vir testar os 19 mil dólares, romper essa região aqui, que daí seria uma resistência, usar como suporte e aí sim vir buscar os 24. E aí buscando os 24, eu acreditaria, nos 24, 25, que aí ele iria liquidar a galera que tá long. Essa é a minha opinião, tá? Ele vem liquidar quem tá short nos 24, depois quem tá long. Eu acredito que é um movimento apenas de busca de liquidez, um movimento manipulado, porque as carteiras com mais de 1.000 bitcoins estão reduzindo posições. E aí, ó, por exemplo, pegar o ciclo de 2017. Quando o preço está subindo aqui, ó, as baleias estão vendendo. E aí, quando a carteira começa a subir, é justamente no momento que o preço está nas mínimas. Você pode ver claramente esse movimento, que as baleias fazem o inverso do preço, né? As baleias vão comprar justamente nos momentos de depressão. E como eu ainda acredito que a gente não viu a depressão do mercado, sequer a gente viu o pânico dos mercados tradicionais, acredito que as baleias ainda estão se desfazendo de posição. E nós temos questões macroeconômicas bem complicadas, como a gente já viu anteriormente, e também dessa questão do governo dos Estados Unidos, que se aproxima de teto da dívida em meio a impasse no Congresso. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar dessa questão da dívida nos próximos vídeos. Se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal, mas eu acredito que o cenário macroeconômico está muito complicado para acreditar em mudança de tendência. Mas o tempo dirá quem está certo e quem está errado. Se você for entrar agora, eu inclusive estou pensando em entrar, eu entraria para pensar numa especulação até os 24 mil dólares, mas colocaria um stop curto aqui, ó, nessa região aqui abaixo dos 20 mil dólares, vai. Stop curto aqui, para pensar num trade aí, para buscar essa região dos 24, que seria aí 15, 20% de lucro, vai. Mas, movimento bem complicado, pessoal, é difícil imaginar altas aqui. Deixa eu dar mais uma espiada no S&P. S&P fazendo um candlezinho aqui, positivo, verdinho no 4 horas, mas a coisa não tá muito bonita não, pessoal. O S&P não tá muito bonito não. Então, olhando o mercado tradicional derretendo, é muito difícil, cara, eu olhar esse contexto e imaginar que agora é alta infinita. Me parece, novamente, uma busca de liquidez. Bom, se esse vídeo engrandeceu algo na sua vida, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha para geral aí nos grupos do WhatsApp. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Tchau, tchau.